O Diário do Transporte conversa com o especialista Wagner Mesquita em segurança pública e que já atua hoje como consultor, atuou na Polícia Federal, atuou em secretarias voltadas à área de segurança pública, como no estado do Paraná. E a gente tem acompanhado no Diário do Transporte a preocupação das autoridades em relação a supostas ou indícios de infiltrações do crime organizado no transporte coletivo. São Paulo é o epicentro de todas essas investigações mais avançadas. A gente tem um contato direto com o promotor Lincoln Gaquia, ele que acompanha toda essa questão da facção criminosa, PCC, primeiro comando da capital, com suspeitas de grande participação em empresas de ônibus. A gente tem acompanhado operações aí, que inclusive resultaram nas intervenções do poder público sobre essas empresas. Doutor Wagner, na visão de um especialista, qual hoje o cenário que você vê do crime organizado? A gente pode dizer, sim, que o crime organizado já faz parte da rotina do transporte coletivo? Cumprimentando o Adamo, toda a equipe do Diário, não tenha dúvida, Adamo. A gente já passou daquela fase anterior que nós tínhamos só o crime por si e a lavagem de dinheiro. Hoje, as organizações criminosas, quanto mais em São Paulo, primeiro comando da capital, comando vermelho, essas que já atingiram o nível internacional, elas têm o interesse também de outras atividades que vão complementar a atividade deles ou potencializar o resultado das atividades criminosas e são atividades plenamente ilícitas, né? Então, o transporte coletivo é uma delas, da mesma forma que, por exemplo, o monitoramento de câmeras, o controle do trânsito, também são atividades que são exercidas por empresas que formalmente podem ter uma aparência de licitude e por trás pode existir um interesse do crime organizado, tanto na operação dessas atividades, quanto na lavagem de dinheiro que é possível obter com essas atividades e, eventualmente, com controle de territórios, domínio, enfim, atividades paralelas que vão contribuir com a atividade criminosa. A gente percebe nas investigações que a gente tem acompanhado um certo, não digo padrão, né, mas uma certa predileção de algumas facções criminosas por alguns determinados tipos de atividades. Não que eles não estejam nas mais insuspeitas, mas a gente percebe muito em relação a postos de combustíveis, transporte coletivo, e aí a gente se depara no seguinte: ou é serviço público direto, ou é serviço de atendimento direto ao público, né? Por que isso? É mais fácil de pulverizar o dinheiro? Eu acredito, e a experiência tem demonstrado para a gente, que no primeiro momento eram aquelas atividades que você tinha manuseio de dinheiro vivo, em pequenos valores. Então era possível ali fazer uma maquiagem, uma lavagem e atividades que poderiam ter a contabilidade maquiada. Então você tinha motel, você tinha isso lá atrás, há 20 anos atrás. Mas as coisas foram se aprimorando para o lado do crime organizado e hoje até os produtos financeiros, as fintechs, a Faria Lima, todas essas empresas também estão sendo objeto de procura por crime organizado, seja para potencializar seu lucro ou pela operação em si. Então, hoje nós temos principalmente, e aí já passou da fase da especulação, como você mesmo disse, Adam, nós tivemos agora recentemente, ainda menos de alguns 30 dias atrás, a deflagração da terceira operação no estado de São Paulo envolvendo o transporte urbano. Então, já ficou demonstrado que é uma situação atual e premente a utilização do serviço com contratos públicos. Aí nós temos empresas que passaram pelo processo licitatório da forma com que ele está hoje, em que o ente público só pede a emissão de certidão e exige a menor tarifa. Então, isso abre a porta, a possibilidade de que uma empresa, que até ontem era uma empresa aparentemente ilícita, ela seja utilizada para outras finalidades, favorecendo o crime organizado. Você falou um detalhe curioso que vem até ao encontro, né, do que o promotor Lincoln Gaquia falou. Ele, sem
atribuir a administração A, B, C ou D, mas ele, em todas as suas denúncias e declarações públicas, ele se mostra bastante preocupado em relação à falta de preparo e de mecanismos em editais de licitação e em contratos para, se não evitar completamente, dificultar ou minimizar isso, né? E aí é dinheiro público que acaba, de alguma maneira, subsidiando o crime organizado. Haveria maneiras de você, num contrato, numa licitação, já se precaver, dificultar esse acesso do crime organizado ao sistema de transportes? Sem a menor dúvida, Adam. Eu corroboro com a posição do Dr. Lincoln nesse sentido. Conheço, trabalhei com ele em diversas operações. É uma pessoa extremamente experiente e é isso que nós precisamos agora. A lei de licitação, isso é um preceito constitucional, e a lei de licitação, temos que reforçar a aplicação da ferramenta da licitação. No entanto, ela foi feita com uma realidade de décadas atrás. Ela precisa se modernizar e precisa estar atualizada nessas situações envolvendo o crime organizado. Então, nós precisamos trazer. Hoje em dia, você querer somente que a empresa tenha todas as certidões e pratique o menor preço, isso não atende mais. Por quê? Para uma empresa idônea, o preço que ela vai cobrar para prestar o serviço, ele é calculado por matemática. Por matemática. Ela vai ter que sustentar o serviço, ter uma margem que sustente a sua atividade e ela vai ter o seu limite. Aquela empresa que eventualmente já tem o suporte do crime organizado e só quer a operação, para ela o preço é até irrelevante, porque o recurso ela já tem obtido através da atividade criminosa ou da corrupção. O que ela quer, muitas vezes, é somente a operação ou a possibilidade de lavar dinheiro com aquela operação. Então, a concorrência torna-se desleal se você for exigir somente o menor preço. O que nós temos que fazer hoje é trazer para dentro do processo licitatório elementos de due diligence, ou seja, de uma pesquisa profunda de todo o histórico das pessoas físicas, pessoas jurídicas envolvidas nesse processo, não somente as certidões, para saber se elas estão aptas, mas fazer toda uma pesquisa de antecedentes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, os vínculos dessas pessoas com eventuais processos administrativos, cíveis ou criminais, identificar claramente a origem dos recursos que vão ser utilizados na compra da estrutura para prestar aquele serviço, um mapeamento dos recursos que vão ser obtidos com o retorno daquela atividade, para onde esses recursos vão, e da mesma forma, par e passo, em paralelo, também a imposição dentro do contrato de acordos de cooperação com compliance muito forte. Ou seja, permitir com que ferramentas de acompanhamento daquele contrato, por exemplo, na situação de Curitiba, que é uma situação que nós devemos tratar em breve, é uma proposta de licitação para 15 anos, ou seja, nós vamos ter muito tempo pela frente aí, e durante esse tempo é necessário que haja um acordo de cooperação permitindo com que os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Legislativo, possa acompanhar o desenrolar desse contrato, dessa movimentação financeira, enfim, para que, acontecendo amanhã, depois, daqui 1, 2, 3 anos, se descubra um vínculo, a gente possa tomar as medidas. Então, hoje, o que se quer é prevenção. E hoje nós temos a oportunidade de fazer essa prevenção. Doutor Wagner, então a gente pode dizer que mesmo sem essa intenção, mas abrindo essa brecha, hoje os modelos de licitação por todo o Brasil, até pela lei de licitação, mas favorecem o crime organizado a impedir, porque uma vez tendo o critério do preço, e se você tem um subsídio oculto indireto do crime organizado, você pode jogar um preço lá para baixo, vencer essa licitação, deixando no chinelo qualquer empresa idônea, e aí, pelo próprio modelo atual de licitação, você favorece o crime organizado no transporte. Perfeitamente, Adamo. Isso, o modelo que se põe hoje, em que a gente exige somente esses dois fatores, ele de fato favorece quem não precisa do retorno. É lógico, aqui não estamos falando de qualidade de serviço. Qualidade de serviço é sempre a mesma. Estamos falando do modelo da exigência de participação. Então, a gente cansou de ver aí, no passado, na época ainda da primeira fase de lavagem de dinheiro do crime organizado, que nós tínhamos consultórios aí que nunca teve cliente, que o cara precisava somente
da estrutura física para dizer que atendia. Não precisava atender ninguém, não precisava prestar o serviço, não, enfim. E hoje, agora, isso chegou ao ponto de estarmos à beira do serviço público. Então, por exemplo, essa operação que foi deflagrada agora, essa última parada, em 2020, nesse ano, em que houve a prisão do vereador, inclusive, com envolvimento do PCC, constatou-se que no primeiro semestre de 2026 a empresa já tinha recebido 180 milhões de em verba pública. Então, ou seja, ela participou de uma maneira lícita, formalmente lícita, daquele certame, né? E tinha uma capacitação técnica. A gente conhece, a gente acompanha muito o sistema de São Paulo, a gente conhece, por exemplo, a qualidade da frota, não é uma qualidade ruim, é uma qualidade. Ó, a gente, isso até eu nem deixo o professor falar, que o senhor é um aspecto mais voltado à segurança, mas eu que vejo, por exemplo, lado operacional, tem algumas empresas de investigação que têm uma qualidade de serviço até melhor. Só que isso não deixa com que, não legitima que é o fato do crime organizado estar lavando dinheiro. E quando a gente fala lavagem de dinheiro, eu acho que às vezes fica tão abstrato, talvez seja uma culpa até mesmo da gente da imprensa de não trazer isso mais para a realidade, ou talvez é o próprio tempo mesmo que a gente tem tantas notícias que tem que dar. Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente não está falando só, que se dane, é dinheiro mesmo de empresa rica. Não, a gente está falando de pessoas que morrem por causa do tráfico de drogas, né? Pessoas que morrem por causa do crime organizado, né? A gente está falando de sangue, a gente está falando de dinheiro sujo de sangue, eu não estou falando nenhuma demagogia aqui, o senhor sabe que é uma realidade. Famílias que se destroem por causa de drogas, né? Às vezes jovens, adolescentes que são brilhantes, têm um futuro pela frente, a gente precisa tanto de jovens brilhantes hoje, e que às vezes tem um futuro jogado no lixo, quando não numa vala de cemitério, por causa de drogas, por causa do crime organizado. Doutor, Curitiba, a gente está o senhor citou o exemplo de Curitiba, a gente também já ia citar mesmo, porque é uma das licitações que mais tem chamado a atenção, de grandes sistemas. Rio de Janeiro também está em voga aí, licitações por lotes. Curitiba, doutor, o senhor observa que está tendo essa preocupação? Qual a oportunidade que Curitiba pode ter para evitar isso? E há alguma notícia de algum grupo até que tenha sido investigado em outra região que, de certa maneira, se interessou por Curitiba? Então, Adamo, a questão de Curitiba, na minha posição hoje, na qualidade de profissional de segurança pública, tenho todo um histórico no Paraná, em Curitiba especificamente, é o timing da situação. Nós estamos hoje à beira do segundo semestre de 2026, e a gente o maior prejuízo seria termos um apagão no transporte público de Curitiba a partir de 1º de janeiro de 2027. E no mesmo ano, e no mesmo local, a deflagração de mais uma operação do Ministério Público de São Paulo, da Polícia de São Paulo, envolvendo o transporte público em São Paulo. E agora também, sabendo que, da modalidade que nós estamos praticando a licitação exigindo somente o menor preço, então é um momento muito propício, e até agora o edital não prevê essas ferramentas de garantia de integridade dos participantes. Então é um momento em que é necessário que a administração pública, eu não estou aqui em nenhum momento querendo tomar a decisão ou influenciar a decisão da administração pública, mas eu estou trazendo um alerta para que agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos ter esse ponto de decisão. Esse momento em que vai ser necessário agir, atuar em relação ao processo de Curitiba, vendo a possibilidade de que ou damos andamento à situação do jeito que ela está, e aí corre-se o risco de realmente termos um apagão, ou executar a licitação da forma com que ela está, sem que haja garantias de que os participantes não tenham participação nenhuma com o crime organizado, ou partir para um contrato novo em que haja garantia de melhoria de qualidade de serviço para o cidadão, e que aí dando tempo para que a administração possa aí sim aprimorar os seus critérios dentro
do procedimento da licitação e fazerem as medidas necessárias para garantir que os que venham a participar ali sim tenham uma, entre aspas, ficha limpa, enfim, que possa se garantir que durante os próximos 15 anos nós vamos ter um serviço de qualidade e sem que ele esteja sendo usado como ferramenta do crime organizado. Porque você imagine, Adam, lógico que a lavagem de dinheiro ela é o maior objetivo da organização criminosa, mas nesse caso específico nós temos também a participação territorial, nós temos ali a população se movimentando, nós temos a movimentação de veículos de grande porte pela cidade inteira, e nós temos ali a participação próxima, agora na operação de São Paulo, tivemos a prisão de um vereador. Então, por óbvio, a empresa que tem esse contrato de 15 anos com o município é uma empresa que tem um peso político grande dentro do município, ela vai ter uma participação na Câmara de Vereadores, ela vai ter uma participação grande nas discussões daquele município. Então, isso vai até muito além. As pessoas, o usuário que frequenta o serviço de transporte público, eventualmente usa o seu cartão, os seus dados financeiros estão ali. Então, amanhã depois, são milhares e milhares de contas e de dados pessoais que podem ser usados também amanhã depois para lavar dinheiro, para operações financeiras gigantescas que venham favorecer o crime organizado. Ou seja, é um momento, nós estamos muito próximos do momento de decisão muito importante para o gestor público municipal em Curitiba. E aí o meu papel aqui é trazer, como profissional de segurança, trazer esse alerta, né? É trazer esse elemento e dizer que, como eu já tenho dito em outras oportunidades, agradeço a oportunidade que você está me dando agora, hoje, licitar somente já não basta. A gente está vendo aí portos terminais portuários sendo terceirizados ali, a gente tem que terceirizar, é justo terceirizar, vamos fazer, mas sendo adquiridos por grupos com envolvimento no tráfico de drogas, que tem todo o interesse nesses terminais portuários. Estamos vendo empresas de controle de trânsito com câmeras, até com preço lá embaixo, que te garanto que até de graça fariam esse tipo de trabalho sem ganhar nada, só pelo fato de ter acesso aos dados de movimentação dos carros da polícia, da população, dos alertas para atendimento policial, porque tem o domínio das câmeras do OCR das placas. Enfim, nós temos aí uma geração nova de interesse do crime organizado que hoje bate as portas das fintech, até dos aplicativos que nós temos nos nossos celulares, e porque a gente, como cidadão de bem, a gente não consegue enxergar o potencial que essa ferramenta pode trazer para o crime organizado. Eles têm, eles sabem o que eles podem tirar de proveito com essa atividade, mas o cidadão em si, ele só está acostumado a ver realmente o serviço em si, né? Ele não consegue enxergar de que forma aquele serviço pode ser usado contra ele próprio, inclusive, né? Então, trazemos sempre esse alerta aos nossos administradores públicos, também ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Poder Judiciário. O senhor falou um dado interessante, não é só, quando as pessoas falam em transportes por ônibus, não é só ônibus na rua, tem o dado da bilhetagem eletrônica, que por mais que sejam confiáveis as empresas de bilhetagem eletrônica, por mais que elas estejam próximas, tenham seus sistemas de criptografias, é o crime organizado mais próximo desses dados, né? Se ele vai acessar ou não esses dados, mas é o fato de não deixá-lo próximo a esses dados, com um caminho a menos para ser percorrido para chegar a esses dados, né? E aquela coisa, né, doutor? Quando a gente falava em financiar o crime organizado, a gente pensava 15, 20 anos na pessoa que ia lá na boca e comprava a droga. Hoje, o cidadão pode estar financiando o crime organizado andando de ônibus, pagando uma passagem. Sem dúvida. Fora, assim, você veja, Adam, em breve nós vamos ter aí o reconhecimento facial nos ônibus. Nós vamos ter uso de biometria. Esses metadados valem muito dinheiro. Amanhã depois nós vamos ter documentos sendo feitos utilizando, se isso não for devidamente tratado, não tiver alguma forma de prevenção, nós vamos ter nossa biometria, a população vai ter biometria, vai ter a sua face aí sendo utilizada para abertura de contas, movimentação, fazer documentos falsos, enfim, volto a dizer, o crime, ele sabe o ganho que ele vai ter
com essas ferramentas. A gente, como pessoa física, quem não é envolvido com segurança, ele vai usar aquela atividade de uma forma inocente, do dia a dia dele, mas ao fundo não sabe toda a questão criminal que ele está sujeito. E digo o seguinte também, né, doutor? São atividades lícitas que têm tanto retorno financeiro, tão lucrativa, como o transporte coletivo, câmeras, postos de combustíveis, que em alguns momentos, isso já se detectou em São Paulo, que ao invés do crime organizado financiar a empresa de ônibus lavando dinheiro, a empresa de ônibus acaba financiando, o caminho é o inverso, não é só o dinheiro só do crime para a empresa, é da empresa para o crime, porque às vezes o lucro é tão que às vezes a empresa fechou mais no azul do que o crime naquele determinado mês. Perfeitamente, e essa sua leitura ela é muito aplicável nas milícias do Rio de Janeiro. Então, o crescimento das milícias que se antagonizou ao tráfico de drogas, ele achou atividades lícitas que, naquele momento, não, a gente não trafica droga, mas a gente atua como máfia aqui, vendendo gás, vendendo internet, vendendo, enfim, elementos que em tese são lícitos e que dão tanto retorno quanto. Então, Sem vender um papelote sequer, sem vender um grama sequer de droga. exatamente. Isso dificulta muito a atividade da polícia, porque durante muitos anos eu trabalhei combatendo a atividade de tráfico de drogas, e o que a gente queria sempre era materializar o tráfico e daí, na consequência, materializar a lavagem. Agora, em você investigar uma atividade que era formalmente lícita, isso traz uma dificuldade muito grande. Perfeito. Doutor, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte. A gente espera colaborar com esse debate, né? Vale ressaltar mais uma vez alguns pontos importantes que a gente fala tanto com o gestor público como o passageiro e também para o mercado de transportes, né? Ninguém está generalizando empresas de ônibus, cooperativas, etc. Esse é um ponto. O outro ponto, para o poder público que age licitamente, é melhor ter esses mecanismos, porque no final, depois de uma improbidade administrativa, ou até um descrédito à imagem política, eleitoral, vai pesar, né? E a gente fala também muito aos empresários de ônibus, e para o bom empresário de ônibus, ele quer competir talvez com alguém de igual para ele, mas ele não quer competir, é ruim para o setor de ônibus essa infiltração, até para o grande empresário. Para as empresas de bilhetagem, de dados, a gente também não traz nenhuma crítica, muito pelo contrário, elas avançam muito em relação a criptografias, proteções de dados, mas a gente sabe que o crime organizado sempre está tentando brechas. E o que a gente está falando aqui é justamente proteger, inclusive, a esses tais players de mercados, como se diz, que é justamente contra isso. Fazer com que essas organizações criminosas não se aproximem do ecossistema deles. Doutor, muito Exatamente. obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Diário do Transporte. Eu que agradeço, sempre que tiver oportunidade, estou aqui para colaborar e corroboro com todos os aspectos que você demonstrou. O nosso país é um país de empresários sérios, de empresários que têm toda uma história de prestação de serviço para a sociedade, e nesse momento que a gente precisa, existe solução. E nós só temos que agora tomar as medidas legislativas para fazer com que o gestor público tenha ferramentas para aplicá-la no dia a dia. Perfeito, muito obrigado.